Queridos, nós vamos orar pelas famílias. E nós vamos falar sobre família abençoada. Quem não quer ter uma família abençoada, né? Eu acho que o sonho de todos nós é construir uma família. Até mesmo, né, existe hoje em dia uma guerra ideológica muito grande contra a família. Porque Deus começou tudo isso, o projeto de Deus para a família. A gente sabe que o inimigo, o adversário, ele tem tentado de todas as formas perverter a família, porque quando você ataca na base, você consegue derrubar um edifício, né? É mais fácil você destruir a sociedade, destruir a igreja, atacando as famílias. E a gente sabe que existe uma guerra, uma batalha espiritual muito grande em torno da família. A família, ela é alvo, né, do adversário, porque a família foi criada por Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma família abençoada. Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, o de número 128. É um salmo bem pequeno. Eu quero meditar com a igreja nessa noite. Salmo de número 128. Dá para projetar? Antes, querido, vamos fazer mais uma oração? Ore por nós, por favor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos, ó Deus, na Tua casa, na Tua presença, aqui nesse lugar, onde nós consagramos ao Senhor este templo, ó Deus, como sendo único e exclusivo para glorificar o Teu nome, para fazer discípulos, para ensinarmos a Tua palavra, e mais uma vez faremos menção da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha nessa noite transmitir aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor quer que saibamos mais uma vez. Escreve, ó Deus, as Tuas palavras na tábua do nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Vem, Senhor, nós repreendemos todo o pensamento contrário, nós repreendemos todas as hostes espirituais da maldade, que queira dificultar a comunicação da Tua palavra, e que reina o Senhor neste lugar. Nós Te pedimos que todo pensamento seja levado cativo a obedecer a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que atravessa a alma, o espírito, juntas e medulas, e faz, ó Deus, a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém? Amém. Livro dos Salmos, de número 128, verso 1, diz assim o salmista: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do teu trabalho, ou comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Querido, no mundo em que vivemos, ter uma família feliz parece que para muitos é algo como encontrar assim uma agulha no palheiro, né? Ou um pote de ouro lá no final do arco-íris, né? As pessoas, onde que termina o arco-íris, né? É bem provável que você não vá conseguir encontrar um pote de ouro lá no final do arco-íris, é muito difícil. E para muitas pessoas, ter uma família feliz é mais ou menos assim. É algo que está, sabe, distante do horizonte. Para muitos não é nem mais uma luz no fim do túnel.
Ainda mais quando nós falamos aqui do modelo da família. Porque tem pessoas que pensam que para ser feliz precisa desse modelo. Esse modelo que nós lemos aqui é o padrão de Deus. Tudo na Bíblia tem o ideal e o real. Até mesmo nessa questão da família, né? Eu quero abrir um parêntese, que eu nem anotei isso aqui, mas me veio à memória agora, quando chegaram para Jesus a respeito do divórcio, né? E ali Deus vai, o próprio Cristo vai falar: olha, não é assim desde o princípio. Ou seja, o ideal, o que Deus estabeleceu é isso: marido e mulher, os dois uma só carne. O que juntou Deus não separa o homem. É o padrão, é o ideal. Deus tem o seu ideal. Aí Jesus falou: olha, mas por causa da dureza do vosso coração, aí vocês não conseguem viver no ideal de Deus, vocês acabam vindo para o mundo real, né? A realidade é que Moisés deu a carta de divórcio, mas não é o ideal. O ideal é que o que Deus juntou não separa o homem, mas existe a realidade. E depois do ideal e da realidade vem o reino de Jesus. Mas eu vos digo, viu, 3 tempos no casamento, 3 tempos na família, o ideal, o que os homens queriam e Deus acabou permitindo, e agora o que Jesus pretende para o povo dele, para a igreja dele. Mas eu vos digo que aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa do adultério, e casar com outra, comete adultério. Isso aí é o ideal, é o que Jesus quer. Então, ideal de Deus, a realidade dos homens, o que Jesus determina para a igreja, para o casamento. Entenderam? Nem tudo a gente vai conseguir viver no ideal de Deus, mas a gente tem que chegar no que Jesus quer. Porque a igreja é uma igreja cristã. Então a base da nossa fé é o que Jesus ensinou. E é isso que ele estava discutindo ali com seus discípulos naquele dia, né? Porque isso tem a ver com família. Então toda família, ela vai passar por adversidade. Pode ser que a sua família passou por isso, né? Pela questão, poxa, a gente estava vivendo o ideal de Deus, mas de repente o diabo entrou, uma tribulação danada, teve adultério, teve divórcio, a minha família foi dissolvida. Mas o que Jesus falou, você se enquadra no que Jesus quer? O importante é isso, querido. O que importante é isso, é que você descubra na palavra o que Jesus quer para a minha família. A minha família precisa estar debaixo da graça, porque nós vivemos na graça, não é pelas obras da lei, talvez não é o ideal de Deus, mas é a graça de Jesus. Nós somos salvos pela graça sois salvos. Então, querido, muitas pessoas, está acontecendo alguma coisa aqui, muitas pessoas acabam não conseguindo ser feliz e achar que ter uma família feliz não é possível, porque nunca vai conseguir o ideal, aquela família que Deus estabeleceu como padrão, como ideal, porque talvez a família já foi dissolvida, porque a família talvez, né, a realidade da vida não é mais possível voltar como era antes. Isso é fato. Por isso que existe família de tantas formas. Nem sempre vai ser possível voltar para aquilo que definitivamente era o ideal, mas eu preciso seguir em frente. Por isso que Jesus, ele estabeleceu o novo, é uma nova aliança, é um novo concerto, no nome de Jesus. Então a sua família precisa tão somente encontrar
na palavra o que Jesus falou para a família. Eu preciso andar conforme Jesus quer, para minha casa, para minha família. Mas vamos ver, querido, o que o salmista fala aqui no Salmo 128, é um retrato de uma família abençoada. É possível que você tenha uma família e você precisa que a sua família seja abençoada. Todos nós temos uma família. Não importa a sua posição na família, se você é pai, se você é mãe, se você é filho. Se você desenvolve papel duplo, né? É pai e mãe, é mãe e pai, ou é um filho que tem que assumir a responsabilidade da família, você precisa estar debaixo da graça de Deus. Mas vamos ver aqui no Salmo 128, que diz que a nossa família é o nosso maior tesouro. Nesse salmo, como ter paz e alegria no lar? Vamos ver o que o salmista fala. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeira coisa aqui, querido, o salmista está falando com o esposo. Tem algum esposo aqui? Amém? Cadê os esposos? Então vamos conversar um pouco nós, os esposos aqui. O texto parece, né, que traz uma contradição. Porque Deus coloca o homem como líder, mas aqui diz que é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui, na verdade, é uma condição. A felicidade de uma família começa no homem, segundo o salmista aqui. E isso para nós homens, aqui eu quero falar, porque eu também sou um pai de família, e você que pretende ter uma família, e você mulher, você jovem que pretende casar e construir a sua própria família, você precisa olhar o perfil de homem ao qual você vai se entregar para construir a sua família. É muito importante isso. E isso, querido, a gente vai ter que, eu falo agora para as mulheres, vai ter que ter, sabe, um pouco de frieza, raciocinar bem, porque você que vai escolher o seu marido, não é seu pai, não é sua mãe, não é o pastor. É você que vai escolher o homem com quem você quer passar o resto da sua vida. A emoção às vezes atrapalha. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Veja bem, a felicidade de uma família começa no homem, porque existe uma condição para que a família comece a ter sucesso, é o homem que teme ao Senhor. Você vai casar com um homem que não teme a Deus, primeira coisa que vai dar errado na sua família, você que é jovem aqui, que vai escolher um namorado, olha para ele teme a Deus? Ou ele não tem compromisso nenhum com Deus? Tu já está embarcando numa furada, porque o texto está dizendo, e ele está lá no verso 4, que confirma o verso 1, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então a família precisa de um homem que teme ao Senhor. Ele não precisa ser rico, porque nós aprendemos já essa semana, né? Até no nosso grupo lá, familiar lá, que a maior riqueza de um homem não é ter o dinheiro, é ter o bom nome e ser uma pessoa querida, uma pessoa de boa fama. Então você não precisa de um homem rico. O homem de Deus não precisa ser rico, ser o cara, sabe, o cara mais estiloso. Ele precisa temer a Deus. Você quer ser feliz? Case com um homem que teme ao Senhor. A sua casa já vai ter 90% de chance de dar certo o seu casamento.
Talvez ele não seja rico, talvez não seja o mais bonito, talvez não seja o mais, descolado, aquele camarada bacana demais, que vai fazer todos os seus caprichos, mas ele teme a Deus. Se você casar com um homem que teme a Deus, você vai se dar muito bem. Nós, homens, precisamos entender isso, que o sucesso da nossa família depende muito de nós. Se nós fossemos colocar assim, eu penso, estou falando de mim, digo eu, não o Senhor, como Paulo falou, é mais de 50% do homem, sucesso de uma família. Porque quando o homem não teme a Deus, a desgraça vai se instalar nessa casa. Ele vai aprontar muito. Você já viu algum homem que aprontando? Esse camarada não teme a Deus. É uma condição, é uma necessidade. O homem precisa temer ao Senhor. De acordo com uma pesquisa, eu estava pesquisando, do Instituto Barna, quando uma criança se compromete com a igreja, existe 0,2% de chance dela influenciar a sua família. Uma criança que vai na igreja sem os pais, a chance dela conseguir levar os pais, levar os irmãos é 0,2%. Foi feita uma pesquisa. Quando uma mulher faz isso, vai buscar o Senhor, vai servir a Deus, se compromete com uma igreja, a chance dela influenciar a sua família é 17%. E você sabe disso, existem centenas de mulheres e milhares de mulheres que são fiéis na obra do Senhor, mas o seu marido e os seus filhos não querem nada com Deus. É possível que você conheça algumas famílias assim. Mas, segundo a pesquisa, se um homem se compromete com a obra de Deus, com o reino de Deus, 93% de chance dele levar a sua família para a casa do Senhor. Porque ele é o cabeça. Porque ele é o líder. É ele que vai dizer, meus filhos, mulher, vamos para a igreja. 93% de chance dessa família buscar ao Senhor. Isso é pesquisa, são dados. E se você analisar isso, é fato. As igrejas têm muito mais mulheres do que homens. Basta você olhar aqui para o ambiente. E na maioria das casas aqui que o homem está, as mulheres e os filhos estão. Mas há famílias aqui que os maridos não vieram. Porque a mulher está comprometida, está buscando. Às vezes vem só o filho, nós temos casa aqui, só a criança que vem para a igreja. Mas a chance dessa criança influenciar os seus pais é muito pequena. A chance da mulher influenciar a sua família é menor do que a do homem. Porque a Bíblia é um padrão de Deus. O homem é o cabeça. Então, queridos, nós precisamos, homens, temer a Deus. Porque se a gente não estiver conectado, você jovem que vai casar, que vai formar uma família, o sucesso da sua família depende muito mais de você do que da sua mulher, do que dos seus filhos. Porque Deus te colocou como líder, como cabeça. Eles vão olhar primeiro para você. Que nível de comprometimento você, homem, tem com Deus? A capacidade de você influenciar é muito maior. Maridos, quando Cristo governar a nossa alma, então teremos condições de governar a nossa casa. Então teremos condições de influenciar mais os nossos filhos, de influenciar mais as nossas esposas. Porque Deus, ele tem que governar o homem. E o homem que não teme a Deus, ele não se deixa governar. Veja que a Bíblia está dizendo: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim como, o que você espera da sua esposa? Porque a gente cobra muito das nossas mulheres, não é verdade? Porque ela tem o papel dela na família, a gente vai falar já já.
Mas a nossa parte, eu quero que você que é homem, casado, que está aqui nessa noite, você que é jovem solteiro, que pretende casar, que vai aí assumir compromisso com a filha dos outros, se você precisa temer a Deus, cara. Porque senão você não vai fazer essa mulher feliz. Os seus filhos não vão ser felizes. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Homem que teme ao Senhor. Precisa entender o que é isso. Já caiu a ficha para você? Você teme a Deus? Os homens que estão aqui nessa noite, que são brabo, que são machão, vocês temem a Deus? Não precisa ter medo da sua mulher, não. Sabe, querido, tem homem que tem medo de chorar e parecer que é frouxo. Não. Tem homem que tem medo de, sabe, de glorificar a Deus, de se derramar, que parece que vão dizer o que de mim. Não, irmãos, você teme o seu relacionamento com Deus. Não tem nada a ver com o seu relacionamento com a sua esposa. Você não vai deixar de ser mais, você não vai ser menos homem se você se entregar ao Senhor. Se você, sabe, for uma pessoa humilde, se você for uma pessoa mansa. O homem não precisa ser brabo. A mansidão é para todo mundo, é para o homem, é para a mulher. O relacionamento de você com seus filhos, com a sua mulher, não precisa ser esse relacionamento desse cara rígido, esse cara, sabe, que eu sou o cabeça, quem manda aqui sou eu. Não, o temor do Senhor, ele vai te constranger a ser santo, a ser humilde, a ser paciente. A sua família precisa de um homem que teme a Deus. Um homem que sabe ouvir os filhos, ouvir a mulher, ouvir as pessoas que convivem com ele. Ele não é esse camarada rígido e ignorante, não. Isso não é sinônimo de santidade, nem de autoridade. Autoritarismo, autoridade, são coisas diferentes. O homem precisa temer a Deus para entender a posição dele na família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Está falando com o homem e anda nos seus caminhos. O homem precisa andar nos caminhos de Deus, para depois ele falar para a mulher, para depois ele falar para os filhos. Ele primeiro anda. Isso para nós, que como homens, é muito sério, porque a gente cobra muito dos nossos filhos, porque a gente cobra muito das nossas esposas, mas será que nós estamos andando nos caminhos do Senhor? O homem que anda no temor do Senhor, ele vai fazer o que? Ele comerá do teu trabalho, ou seja, do trabalho das suas mãos. Ele feliz será e irá bem. Sabe, nós já falamos aqui semana passada e hoje a gente vai falar mais uma vez. Se você teme a Deus, a chance de você errar é muito pequena. Um homem que teme ao Senhor, a chance da família dele dar errado é muito pequena. Já falamos aqui sobre a questão do desvio da regra. Às vezes o homem teme a Deus e a mulher não teme ao Senhor. Não ouve, é um outro caso. Mas o padrão, aquilo que Deus planejou para a família é essa. Primeiro o homem precisa se comprometer com a parte dele, de temer ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor, para depois a família dele seguir ele, porque ele é o líder, ele é o responsável. Deus vai cobrar de nós primeiro, como homem, a nossa posição. E a esposa, pastor, fala um pouco para elas também, pastor, chega de falar para a gente. Vou falar com elas agora. A esposa é a alegria da casa. Forte, né? Diga assim, marido: a esposa é a alegria da casa. Não ouvi, que os maridos estão muito animados. Você acha que eu peguei pesado com eles? Não, né? Eu falei comigo também. Fala para mim, você que está meio desanimadinho assim. A esposa, meu Deus, converta o coração dos irmãos, ficaram muito tristes, Senhor. Fala para mim, a esposa
É a alegria da casa. É muito bom quando a nossa esposa está feliz, né? Quando a minha esposa está tristinha, eu já fico preocupado. Eu pisei na bola, fiz alguma coisa errada. Irmãos, quando a gente falha, a esposa já fecha logo a cara. Não é verdade? E aí o tempo fecha. E aí o que a gente faz, pastor? Olha só, a sua mulher, verso 3, será como a videira frutífera aos lados da tua casa. O símbolo da alegria, o vinho. A gente sempre fala sobre isso, né? Quando falamos sobre casamento, que faltou o vinho, faltou a alegria. A mulher, querida, ela precisa estar feliz dentro de casa. Marido, a sua mulher está feliz com você? Pelo menos ela está rindo agora. Não pode estar com raiva, ela está rindo. Queridos, a mulher é o símbolo da alegria. Uma casa que a mulher não é feliz é muito ruim. A coisa fica esquisita. O negócio fica brabo demais. Aí quem fica brabo é ela, né? Casamento está indo bem, de repente o camarada pisa na bola, a mulher fecha a cara. Meu irmão, para tu reconquistar é difícil. Por isso que o casamento depende muito do homem que teme ao Senhor. Porque ele vai andar, como diz a turma, vai andar pianinho. Mas não é pianinho com medo da mulher, não. É isso que a gente precisa entender na nossa relação familiar. O homem precisa ter medo da mulher, ele precisa temer ao Senhor, porque se ele tem um relacionamento saudável, sadio com Deus, ele sabe tratar a esposa, ele sabe cuidar da família, e essa mulher vai ser feliz. Olha o que está dizendo aqui: o homem teme ao Senhor, a tua mulher será como a videira frutífera. A videira é o fruto da uva, é a árvore que dá uva. A uva que dá o vinho é a alegria da casa, é o que deixa todo mundo bacana, né? Feliz, né? Não é doidão não, não é chapadão não, mas a ideia do vinho é alegria, querido. Vai dizer, o pastor falou que a gente tem que comprar muito vinho para ficar doidão lá em casa, ficar feliz. Não, não é isso não estou dizendo nada disso. É simbolismo. Uma planta muito preciosa para os judeus. Porque na festa judaica tem que ter vinho, tem que ter alegria. E a mulher, ela é como uma videira. Ela só vai dar fruto. O fruto da vide é a uva que gera o vinho, que gera alegria. Por quê, pastor? Porque se a mulher não for alegre, as coisas ficam ruins. Abra aí a sua Bíblia, Provérbios 31, verso do 10 ao 31, fala da mulher virtuosa. A mulher virtuosa é essa mulher que é alegre, essa mulher que sabe que tem planos, essa mulher que é feliz. Por que essa mulher é feliz? Porque ela tem um homem que teme ao Senhor, um homem que a faz feliz. Veja que tarefa tremenda para nós homens. Provérbios 31, do 10 ao 31, achou aí para nós? Olha só, irmãs, que coisa linda, uma mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor excede ao do rubis. O coração do seu marido está nela, confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã, linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa, distribuir a tarefa das servas, examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos, cinge os seus lombos de força, fortalece os seus braços, vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as suas mãos ao fuso, as suas mãos pegam na roca, abre a sua mão ao pobre, estende as mãos ao necessitado, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata,
faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura, seu marido é conhecido nas portas, assenta-te entre os anciões da terra, faz panos de linho fino, vende, entrega a cinta aos mercadores, a força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua, está atenta ao andamento da casa, não come o pão da preguiça, levanta-se os seus filhos e chama-na de bem-aventurada, seu marido também, ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de toda a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, assim será louvada. Veja que ela é uma mulher especial. Viu quantas qualidades essa mulher tem? É uma mulher dinâmica, né? Parece que a casa só funciona por causa dela. Quantas coisas, quantas habilidades uma mulher feliz é capaz de fazer para que o seu lar funcione bem. Mas ela precisa de nós. Ela precisa de um companheiro que teme ao Senhor para que ela desenvolva essas qualidades. Porque se ela não, sabe, se ela não tiver, se ela não for feliz, se ela não tiver essa expectativa que ela tem um homem ao teu lado, sabe, que teme ao Senhor, que a faça feliz, ela não vai conseguir dar o start. As coisas vão se complicar. Veja bem, Provérbios 12, verso 4, a mulher insensata produz a insatisfação no lar. Sabe, minha irmã, você precisa ser essa mulher virtuosa. E se meu marido, pastor, não for esse homem que teme ao Senhor, você vai ter que trabalhar, porque a Bíblia diz que a mulher que tem marido descrente, porque, meu irmão, não adianta vir na igreja, tem camarada que vem na igreja, mas não é crente. Às vezes ele está na igreja, mas é um descrente. Porque o homem que não teme ao Senhor não é crente. Você crê que Deus é o Todo-Poderoso? Então você tem que temer a Ele. E saber só a posição de marido. E a Bíblia diz que a mulher que tem marido descrente, e aí não estou dizendo marido que vai na igreja, mas descrente, ela não precisa se separar dele, porque ela precisa ganhá-lo com as suas obras. A Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido descrente. Ah, pastor, então eu vou largar esse homem que não teme a Deus. A Bíblia não te manda largar o seu marido, amém? Isso é Jesus que falou. Lembra que eu falei do ideal de Deus, da realidade, e o que Jesus espera? Jesus falou assim, olha, a mulher não larga o marido. O seu marido não é crente, não significa que você tem que largar ele não, fica com ele. Se ele quiser te largar, é problema dele. Você não vai ficar preso a essa servidão. Mas a mulher crente, que tem um marido descrente, ela vai ter um trabalho dobrado, porque ela não vai poder contar com um homem que teme ao Senhor. Você está entendendo, irmãos? Você que é homem, você precisa ajudar a sua mulher a ser essa mulher, porque senão você vai ser um descrente. Você vai na igreja, mas não é crente. Se não teme a Deus, não é crente. Não facilita a vida da mulher, só dificulta. Tem homem que só dificulta a vida da mulher. Quando ele não colabora, quando ele não ajuda. E é difícil, né? Porque nós, homens, temos muitas vezes esse coração de achar que tudo é a mulher. Ah, pastor, mas você leu lá, a mulher lá virtuosa, ela faz tudo, né? Parece que a mulher faz tudo, né? Ela faz, ela vende, ela cuida da casa, ela cuida do filho. Tipo assim, é a escrava, pastor. Eu preciso dessa mulher mesmo. Tem a marido, irmão. Mas essa mulher só faz isso tudo porque ela tem um homem que teme ao Senhor. Então ela é a disjuntora. Ela é aquela mulher que está ali, como diz a turma, é pau para toda a obra. Tem mulher, irmãos, que é guerreira. É tão guerreira que ela entra em cada situação por causa do homem.
Tem um monte de mulher presa nos presídios aí, tentando resolver o problema dos seus maridos, seus namorados, acaba se envolvendo em coisa errada, para poder ajudar. Mas você não, você é uma mulher que teme ao Senhor. O que você precisa de um homem que teme ao Senhor também. Então nós, homens que tememos a Deus, temos que valorizar nossas mulheres, chegar junto, para que ela seja uma mulher virtuosa. Ela depende muito de nós. Você está compreendendo isso? Pedro fala sobre isso, que a mulher, Paulo fala sobre isso, que a mulher é vaso mais fraco, porque Deus nos confiou uma família. Então nós primeiro precisamos temer ao Senhor, para que a nossa mulher seja uma mulher feliz, uma mulher alegre, porque se ela não for, ela vai ser uma mulher insatisfeita. Olha o que faz uma mulher insatisfeita. Provérbios 12, verso 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui o envergonha é como podridão nos seus ossos. Tem mulher que só a graça. Ela está tão aborrecida com o marido que ela fica fazendo ele passar vergonha na frente dos outros toda hora, desonrando ele, denigrindo a imagem do marido. Parece que ela quer botar ele para baixo, para ele se ligar que ela não está feliz. É isso aí, ela é vergonha, ela envergonha o seu marido. Capítulo 14, verso 1 aí de Provérbios. Provérbios 14, verso 1. Toda mulher sábia edifica a casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Capítulo 19, verso 13. Capítulo 19 de Provérbios. Eu estou em Provérbios, tá, querido? O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo às contendas da mulher. Sabe a mulher que não é feliz? Goteira, as contendas, ela fica ali só dentro de casa, arrumando problema, só contendendo dentro do lar. Meu irmão, casar com uma mulher assim é luta, hein? É prova, para você conhecer aí, hein? As irmãs que querem casar, precisam entender isso aí, olha, eu preciso ser uma mulher feliz. Por isso que você precisa de um homem que teme ao Senhor, para depois você não ficar fazendo a coisa errada e culpando o seu marido. Sabe que uma coisa está amarrada na outra? Vai ser só rixa, só briga, só contenda dentro de casa. Vamos ver o outro versículo? Capítulo 21, verso 9. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Como diz a turma, é melhor morar debaixo da ponte, né, do que morar num palácio com uma mulher que só arruma confusão, uma mulher briguenta, briga por tudo. Meu Deus do céu, como que vai um casamento para frente com uma mulher briguenta? Tudo, faz questão de tudo, arruma confusão com tudo. Minha irmã, tenha misericórdia, Senhor. Vamos lá, lê o 21, 19. A alma do ímpio deseja o mal. 21, 19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Nós precisamos, querido, construir um lar feliz. Uma família abençoada não pode, ter uma mulher rixosa, uma mulher irritada. Sabe por que a minha mulher está tão brava desse jeito? Por que a mulher está descontente, infeliz, as coisas não andam aqui dentro de casa? Porque, meu irmão, se não tiver felicidade, que casa, como se vive? Olha o que a Bíblia está dizendo. É melhor morar numa terra deserta, é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, do que viver com uma mulher que é só guerra, só contenda, só rixa. Aonde eu fui amarrar meu burro, né? Amarrou o burro na chuva. É a Bíblia que está dizendo, é melhor ficar sozinho. Agora, que nível está a tua casa? Como está a tua família? O homem teme ao Senhor, a mulher teme ao Senhor.
As coisas estão caminhando, tem felicidade, pastor, o negócio está difícil, então vamos ajustar. Porque nós queremos ser felizes, queremos ter uma família abençoada. E por último, lê o capítulo 27, o verso 15. Provérbios 27, verso 15. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são uma coisa semelhante. Você está entendendo? Por que a minha família não está dando certo? O homem precisa saber o seu lugar e a mulher também precisa saber do teu lugar. As videiras, embora produzam fruto nobre, elas precisam de apoio, de suporte. Por isso que eu iniciei falando do papel do homem que teme ao Senhor. Porque vai que muita dessa infelicidade dessa mulher, dessa briga, dessa contenda toda, dessa, insatisfação, dessa rixa toda, talvez seja culpa do homem, porque ele não teme a Deus. Porque quando a gente começa no namoro, o negócio é tão bacana, né, irmão? Mas é tão legal. Agora, se no namoro já está brigando, sai fora. Se no namoro, irmão, o camarada, a menina já está te beliscando, o cara já falou assim, eu não quero você falando com aquela, com aquele, ou tu me ama, ou tu me ouve, ou tu ouve teus pais. Se o camarada no namoro já está botando umas condições dessa, chuta que é laço, mete o pé, sai fora, porque vai dar ruim, irmão. O cara já não teme a Deus, ele já está colocando ali, né? Já está mostrando as unhas. A mulher é a mesma coisa, se no namoro a mulher é possessiva, a mulher é ciumenta, a mulher não teme a Deus, você que está escolhendo a companhia errada. Pensa numa coisa, você está buscando uma família. O padrão de Deus é esse, o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor. Jovem, não entra em furada, se ele não teme a Deus, muito menos a você. Irmão, não entra em furada, se a mulher não teme a Deus, a menina não teme a Deus, não obedece os pais, sai fora, ela não vai te obedecer, ela não vai ser uma mulher virtuosa, porque ela não é uma boa filha, porque ela não teme a Deus, ela não tem compromisso com Deus, vai ter compromisso contigo. É isso, gente. A gente quer construir família só com a nossa visão carnal, natural. Vamos ver o padrão de Deus. As nossas mulheres precisam de homens que temem ao Senhor, mas os homens também precisam de mulheres sábias, mulheres virtuosas. A gente precisa ajustar a nossa família. A gente precisa ajustar, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. As pessoas vão olhar, a família do crente, como é que é? Escutei, outro dia passei lá na porta da família, a panela voando, marido xingando, os filhos. Que testemunho nós estamos dando para a nossa geração? E a gente vem para a igreja falar de amor, falar de perdão, e dar exemplo para a sociedade, só que o exemplo na prática, se nós não tememos a Deus, nós vivemos rodeado por uma tão grande nuvem de testemunha. A sociedade está nos olhando, porque nós pregamos Deus e família. E aí? Mas é só guerra lá dentro de casa. O marido não ama a esposa, não respeita a esposa, não honra o marido. É um negócio, na verdade, aquela palavra é uma desgraça total essa casa, essa família, porque está faltando o temor do Senhor. E os filhos? Como que vai ser os filhos, pastor? Os filhos é uma bênção. Os filhos é como plantas de oliveira, à roda da mesa. O que é uma planta de oliveira à roda da mesa? A oliveira produz a azeitona produz o quê? O azeite. Os filhos é isso, querido. Azeite é algo precioso. Os filhos são o tesouro, é a herança da família. Semana passada nós falamos sobre filhos, como
criar os nossos filhos, como fazer a melhor forma para que os nossos filhos sejam felizes. A oliveira é uma árvore de vida longa, ela pode viver até 3.000 anos. Quer dizer, filhos fala de futuro, de geração, de unção, sabe? Os nossos filhos precisam ser criados ao nosso redor. Olha que coisa interessante, está dizendo que os nossos filhos são como plantas de oliveira, ou seja, os nossos filhos, eles vão embora um dia, mas eles têm raízes da nossa família, eles estão enraizados em nós, sabe? Eles aprenderam ao redor da nossa mesa, sabe? Os nossos filhos, nós falamos aqui semana passada, nós não entregamos ele para o mundo de qualquer maneira, entregamos na mão dos outros, não. O pastor ensina, o professor ensina, não. Quem ensina os filhos são os pais ao redor da mesa, estão plantados na nossa família. É o padrão, querido. Eu tenho filhos, você que tem filhos, como que você está valorizando os seus filhos? Olha, eles são como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então veja que família abençoada. O homem teme ao Senhor, a mulher virtuosa teme ao Senhor, os filhos aprendendo, vendo os pais ser felizes, servindo ao Senhor, uma casa abençoada. Agora, imagina os filhos assistindo uma casa bagunçada, negócio que ninguém respeita ninguém, uma confusão generalizada dentro de casa. O que esses filhos vão reproduzir na sociedade? Vai ser uma tarefa difícil ser feliz dentro de uma casa aonde o homem não teme a Deus, aonde a mulher não é virtuosa e aonde os filhos não têm bons exemplos. Eles não ouvem dos pais. Quem ensina os seus filhos? É você? Ou é só o professor? Ou é só os avós? Ou é só os tios? Quem é que está ensinando os nossos filhos? Eles precisam estar ao redor da nossa mesa. Os jovens são a esperança da família, a esperança da igreja, a esperança da sociedade. Nós vamos passar tão logo, mas são vocês jovens aí, quantos jovens na igreja? Vocês precisam ter noção disso. Vocês precisam aprender com os mais velhos. Então nós aqui, a igreja, nós os mais velhos, estamos ensinando vocês a ter uma família, mas será que nós estamos fazendo certo? Estamos honrando o compromisso que Deus colocou nas nossas mãos para que vocês se assentam, como eles estão aqui nessa noite, assentados, ouvindo a palavra do Senhor, para que vocês tenham uma família feliz. Então, querido, uma família abençoada depende disso. Uma família abençoada depende desse trabalho. Isso não vem pronto, né? A gente ouve muito, né, o pastor Cláudio Duarte ministrando sobre família. Ele é um especialista, eu não sou, é bem verdade isso. Mas uma família não vem pronta, ela se constrói. Eu e minha esposa estamos há 28 anos lutando, trabalhando para termos uma família abençoada e feliz. Não é uma tarefa fácil, para que os nossos filhos possam se espelhar em nós. Eles nunca viram a gente brigar, pela misericórdia do Senhor. Nunca viram eu levantar a mão para minha esposa, ela jogar uma panela em mim, eu sair de casa e sair falando, ir lá na casa do meu sogro reclamar da mãe deles. Eles nunca viram isso. Porque você tem que se posicionar, o homem tem que se posicionar, a mulher tem que se posicionar, saber qual a sua posição. Qualquer probleminha que acontece dentro de casa, corre lá na casa da mãe para falar mal do marido, corre lá na casa do pai para falar mal da mulher. Não, é você e a sua família resolve os seus problemas. Vocês temem ao Senhor, vão orar, vão se arrepender, vão pedir perdão um para o outro, vão se reconciliar, vai cuidar da família de vocês e para de levar o problema de vocês para o marido, para o pai, para o avô, para a avó, para seja lá quem for. Resolve o seu problema com o seu marido. Quer pedir conselho? Amém, pede conselho para quem teme ao Senhor. Porque às vezes você vai contar os seus problemas para uma pessoa que também não teme a Deus.
E a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A igreja tem pastores, tem líderes que temem ao Senhor. Então, se você está passando por problema, vamos sentar, vamos conversar, mas quem tem que resolver é vocês, que tem que temer ao Senhor. Primeira coisa, para que a família dê certo, o homem tem que temer a Deus, a mulher tem que temer ao Senhor, e os filhos têm que honrar os pais, e os pais ser exemplo para os filhos. É o padrão. Agora, se não tem um marido em casa, a mulher tem que ser essa mulher de provérbio, que trabalha, que cuida, que é exemplo. Ela tem que ser mulher, tem que ser mãe, tem que ser pai, ela tem que manter o padrão. Então, querido, em nome de Jesus, hoje é difícil manter uma família abençoada, porque além, dessa estrutura já está toda misturada, é muita gente se infiltrando na nossa família. É muita gente que se infiltra na nossa família. Você está vivendo muito bem com o seu marido, aí tu está lá na manicure, na cabeleireira, ou o marido lá com a galera no campo jogando uma bola, aí vai e conta o problema. Lá em casa está difícil, cara, minha mulher, não sei o que, isso aqui. E cara, você é burro, e para com isso. Lá em casa não é assim não, lá em casa, meu irmão, é assim, eu falo, se a mulher, pá, pum. Aí a mulher é a mesma coisa, meu marido, você é boba, lá em casa é assim, eu não dou mole pro meu marido não, meu marido der mole, eu passo por cima, eu faço mesmo, não dou nem satisfação. Aí você fica ouvindo essas vozes. Ouve o conselho de Deus. O que a Bíblia fala da mulher? O que a Bíblia fala do marido? Ande segundo os conselhos de Deus, não ande segundo os conselhos do mundo, vai dar ruim. Eu vi uma frase aqui na internet, eu vou terminar, pedir para o Júnior vir me ajudar a louvar, para nós orarmos. O filho, aos 7 anos, ele diz assim: meu pai sabe tudo. Aos 14 anos, ele fala assim: parece que o meu pai se engana a respeito de certas coisas. Quando ele chega aos 20 anos, ele diz assim: o velho não sabe de nada, está caducando. Quando ele chega aos 25 anos, ele diz assim: meu pai está muito atrasado mesmo, As ideias dele já era. Quando ele chega aos 35 anos, ele fala assim: não sei se eu consulto o velho nesse assunto. Quando ele chega aos 45, ele fala assim: puxa, como é que meu pai conseguia, resolver esses problemas. Quando ele chega aos 55, ele diz assim: que pena o meu pai ter morrido. A verdade é que ele tinha umas ideias e resolvia os problemas, o cara era bom. Quando ele chega aos 65 anos, ele diz assim: meu pai era um sábio, como lamento em tê-lo compreendido tão tarde. Sabe, querido, os filhos precisam aprender com os pais, porque nós vamos ter sempre esse conflito de geração. Mas quando vocês envelhecerem, vocês vão nos entender, porque muitas vezes a gente diz não, porque muitas vezes a gente tenta livrar vocês de muitas coisas que vocês não vê, porque nós já passamos por ali. Mas nós, pai, precisamos temer ao Senhor, para que eles vejam em nós esse exemplo. Eu quero te convidar em nome de Jesus, querido. Assim será abençoada a família que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem. Querido, Deus quer abençoar a sua família. Não importa o modelo, a forma que a sua família hoje ela está, por causa da circunstância. Mas você, homem, tema ao Senhor, para que a sua família seja feliz. Você, mulher, seja uma mulher virtuosa, que teme a Deus também. Você, jovem, veja também a sua posição dentro de casa. Seja bom filho, honre os seus pais. E você que vai montar a sua família, procure uma jovem que tema ao Senhor. Procure um jovem que tema ao Senhor.
para que o seu casamento dê certo, para que você tenha uma família abençoada.